Essa aula vai para aquelas pessoas que estão com dificuldade nos seus relacionamentos interpessoais, no trabalho, na família. E eu vou falar princípios básicos para que você tenha sucesso nesse ramo. E por que eu estou dizendo isso? Uma, porque eu sou formado em psicologia. Duas, porque eu ajudo pessoas com esses temas. Três, porque eu já passei por todo esse processo. Na verdade, pessoal, para mim, uma grande coisa que eu precisava melhorar na minha vida era os relacionamentos. E eu fui atrás disso. Então, muitas vezes, o que acontece? Parece que as pessoas não gostam de ti em nenhum lugar que tu vai. Então, tu tá no trabalho, tem problema, não consegue te entrosar com as pessoas, ou não consegue conquistar uma pessoa que tu queira. E ao longo desse caminho eu fui aprendendo princípios. E como eu aprendi esses princípios? Eu aprendi esses princípios porque eu fui por necessidade, por sobrevivência. Fui morar numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu tinha 2, 3 pessoas que eu conhecia. E era uma coisa que me doía, porque eu conhecia todo mundo, minha cidade é pequena, eu tinha um monte de amigo, e quando eu chego num lugar que eu sou desconhecido, e eu preciso conquistar o meu espaço. E com isso, obviamente, eu me recorri a... E com isso, eu recorri a vários autores, né, e pessoas, onde eu aprendi certos princípios que me ajudaram e me ajudam até hoje. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele me estava passando por esse processo e eu disse, cara, depois que tu aprende a ser uma pessoa que te relaciona bem com as pessoas, não tem como tu voltar atrás. Essas habilidades elas se tornam automáticas. Então, para ter uma noção, eu cheguei numa época que eu não conhecia ninguém e eu não tinha abertura com as pessoas. Quando eu terminei, num dos trabalhos que eu fiz, eu conhecia praticamente toda a rede de trabalho. Eu tinha boas relações com essas pessoas. E como eu fiz para ter essas relações boas? Eu apliquei alguns princípios que no início até pareciam um pouco forçados, mas que depois se tornaram naturais. O primeiro princípio é o princípio da atenção. As pessoas gostam de atenção. E quando eu digo atenção, o maior erro das pessoas que não sabem se relacionar bem ou não têm habilidades sociais é querer a atenção. Então, eu tenho a crença de que eu chego e eu tenho que chamar atenção. Eu chego e eu tenho que contar histórias. Eu sempre tenho que ser o meio da atenção para as pessoas darem atenção para mim. E o processo é inverso. Você precisa dar atenção para as pessoas para que elas deem atenção para ti. E como funciona esse processo de atenção? Você prestar atenção plenamente no que as pessoas estão falando. Primeiro, focar atenção nelas. Ou seja, se eu vou lá conversar com algum colega meu, bom dia, como é que foi? Ao invés de eu contar sobre meu final de semana, deixe que ele conte primeiro. Deixe que as pessoas contem do seu dia. Deixe que elas falem. Porque depois que elas falarem e elas cansarem o verbo, elas vão dar atenção para quem? Para o que tu vai falar. Os maiores erros em relação humana é você querer atenção sem dar atenção. É como se eu pedisse o dinheiro adiantado de um trabalho que eu não fiz ainda. O que talvez eu nem vá fazer. Então, primeira coisa, as pessoas... Eu vou jogar uma flecha. Vamos lá. Volta. Então, dê atenção para as pessoas. Um dia eu estava no Uber e eu vinha... Cara, eu precisava andar muito tempo. E eu vinha conversando com um cara e eu pude ajudar ele, né, a tirar um projeto do papel, na verdade da cabeça dele, colocar na prática, só através de eu ouvir e fazer perguntas. Então, aprenda a dar atenção para as pessoas, né? Se importe com o que as pessoas vão falar, com os... procure ouvir mais que falar. Se eu pudesse te dizer
fizesse, pega uma semana e tira só para escutar as pessoas e pouco falar. É um processo que eu faço bastante no consultório, que ajuda a facilitar os processos das pessoas, porque eu entendo também como psicólogo que se tu causa interferência muitas vezes na ideia, muitas vezes as pessoas se perdem no que elas estão falando. E o necessário é muitas vezes elas abrirem o jogo, abrirem, né, todas as portas para que sim eu possa entrar. E isso parte do princípio de que as interações humanas, para ter sucesso, elas não dependem tanto de mim, mas sim das outras pessoas. Então busque fazer perguntas sobre o dia das pessoas, sobre como elas se sentiram, sobre, enfim, os seus planos do futuro. Deixe as pessoas falar. Tem uma pesquisa que fala que quando as pessoas falam sobre seus objetivos, sobre seus planos futuros, elas têm uma estimulação do pé, né, que são os atratores emocionais positivos, ou seja, neuroquimicamente a pessoa se sente melhor. Então pergunte sobre o que a pessoa almeja, o que as pessoas querem, use a atenção e elas vão começar automaticamente a te dar atenção. Segundo ponto, valor. Aí depois que eu tenho a atenção das pessoas e como eu faço para ter melhores relações humanas, tenha valor, agregue valor nas pessoas. Então o que acontece? Quais são as pessoas? Por que falam assim, pessoas que são ricas, ou pessoas milionárias, ou líderes, são mais atrativos que pessoas que não são líderes? Isso é uma falácia. O que acontece por trás desse processo das pessoas chamarem mais atenção, talvez as pessoas ricas, ou os líderes, os que estão na frente? Porque eles agregam valor. Eles não ficam atrás da cortina. E quando eu falo agregar valor, é tu trazer alguma coisa para as pessoas. Por exemplo, eu tenho um amigo que uma das características de valor dele é fazer as pessoas rirem. Ele sempre está fazendo uma brincadeira que outra. Então isso agrega valor. E o que acontece? As pessoas gostam de estar perto dele. Isso é um atrator. Um outro atrator básico é o conhecimento. É um atrator que eu mais uso da realidade no meu dia a dia. Então, o que acontece muitas vezes é compartilhar um conhecimento, alguma coisa que as pessoas não sabem. Ajuda bastante o fato de eu ser psicólogo, mas qualquer conhecimento geral que tu tenha sobre qualquer coisa ajuda com que tu agregue valor para as pessoas. Eu tinha um amigo meu que, o cara era muito estudioso. Ele contava sobre coisas interessantes, ele sabia curiosidades, por exemplo, e gostava de estudar curiosidades. E a gente gostava de estar perto dessa pessoa, por quê? Porque sempre tinha alguma curiosidade, a gente sempre podia tirar alguma dúvida. Então, você levar valor para as pessoas. Outra forma de também gerar valor é você ajudando as pessoas. Então, buscando ajudar elas com algum favor, com algumas coisas que elas te pedem, ou procurando ajudar essas pessoas, claro, de forma que isso não te prejudique, mas busque agregar valor. Então, primeiro ponto, atenção. Seja uma pessoa atenta, busque essa atenção. A segunda é o valor. E a terceira, e não menos importante, talvez o recado que eu venha a dar sobre essa pequena aula sobre relações humanas, sobre esses princípios, é a independência. Como assim, Vinícius? Como eu vou ter boas relações tendo independência? É porque simplesmente as pessoas que são extremamente dependentes, elas geram uma repulsa nas pessoas. Então, pessoas que são muito dependentes, que querem muito atenção, pessoas que são muito, eu só vou lá se tu for, eu só vou numa festa se tu for. Isso gera uma repulsa automática nas pessoas, porque um dos nossos desejos é a independência. E quando tu te torna dependente, parece que as pessoas estão te carregando. Então, aprenda a ser independente. Aprenda a aproveitar as coisas sozinho. Aprenda a gostar de si mesmo, a estar bem consigo mesmo. Porque tudo isso que eu estou falando vem de uma energia, tá, de trazer para as pessoas. Atenção é você trazer, é você prestar atenção nas pessoas, você levar valor, não de sugar. Quando você é dependente das pessoas, você suga valor delas. Então aprenda a ser independente, aprenda a fazer coisas sozinho. Aprenda que muitas vezes você vai querer sair numa sexta-feira à noite, seu amigo não vai poder, e você tem que aprender a fazer outras coisas junto. Então,
um dos grandes pilares para a boas relações humanas é a independência. Por quê? Ela não gera ciúmes, porque muitas vezes as pessoas têm problemas de relações humanas. Por quê? Porque meu amigo saiu com outro amigo, eu fico enciumado. Isso é dependência. Tu não tem outros amigos. Então, estimule-se a ser independente. Mostre-se uma pessoa independente, né? Não que tu não precise das pessoas, mas que tu mostre que, independente da pessoa poder ou não sair contigo, independente de ela poder sair ou não, ou ser tua amigo, ou ser amiga de outros, tá tudo bem. Você pode fazer as suas coisas e você pode pode se virar sozinho, sem depender do outro. Esse é um princípio chave. Então, lembrando, pessoal, que para conquistar relações humanas, ter grandes amigos, bons relacionamentos, esses 3 fatores são importantes. São a base. Se tu começar a aplicar hoje esses 3 valores, primeiro buscar a atenção plena sobre o que as pessoas vão fazer, sem ficar puxando tua atenção, querendo chamar atenção, buscando agregar valor, trazer valor para as pessoas, trazer outros pontos de vista, mostrar coisas legais para elas. E se mostrar independente, né? Então, deixar as pessoas livres para serem quem elas querem ser, você vai se tornar automaticamente atrativo e as pessoas vão querer trocar mais ideias contigo e assim sucessivamente você vai conseguir sucesso nos seus relacionamentos pessoais. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, clica lá em gostei, te inscreve aqui embaixo do canal e não esquece que temos mais aulas por aí.